Bom, boa noite, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre dons do Espírito e sobre o caráter, dons de Espírito versus o caráter, certo? E esse hino que a gente ouviu é do André Aquino, que chama Em Seu Nome, com a participação da Gabriela Rocha. Então, ele fala que em seu nome as pessoas são curadas. Então, ele fala assim: só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar: o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus, que traz cura e salvação. Então, para aquelas que são novas convertidas, o nome de Jesus, ele tem poder. Então, toda vez que você estiver em necessidade, você pode clamar o nome de Jesus. Em nome, você sozinho, talvez você não tenha poder, mas o nome de Jesus, você tem o poder. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, você coloca a mão sobre alguma pessoa e em nome de Jesus, você repreende uma doença. Você repreende uma enfermidade. Então, a pessoa está com dor de cabeça, você pode colocar a mão na cabeça dessa pessoa e você fala: em nome de Jesus, eu repreendo essa dor de cabeça. Você pode colocar a mão onde essa pessoa estiver sentindo dor e você pode falar: em nome de Jesus, eu repreendo essa dor que essa pessoa estiver falando. Na Bíblia está escrito que nós faríamos milagres ainda maiores do que Jesus. Os milagres ainda maiores que Jesus fez na Bíblia. Nós temos o mesmo DNA de Cristo. Se nós tivermos fé, nós somos capazes de falar para uma montanha, ir de um lugar, se mover de um lugar para o outro. Tamanho é o nosso poder, mas nós temos que ter fé que nós temos esse poder, certo? Então, hoje, a gente vai entender, na semana passada, deixa eu compartilhar a tela aqui, novamente. Aí, na semana passada, a gente na semana passada, a Kellen ensinou para vocês os dons do Espírito, os frutos do Espírito, certo? Então, vocês aprenderam, né, que com o Espírito Santo, né, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele passa a viver dentro de você, você passa a ser morada do Espírito Santo, e você, com o relacionamento com ele, você passa a ter os frutos do Espírito, que, na verdade, é o fruto do Espírito, né? Deixa eu colocar isso aqui assim, né? E o que é esse fruto do Espírito? Ai, Jesus, tá aqui. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, certo? E a Kel ensinou que é o fruto do Espírito, porque não tem como só vir você ganha um pacote, né? Então, ela ensinou isso e quem não estava ou quem quiser ouvir novamente foi super interessante ouvir sobre o fruto do Espírito, certo? Só que não existe só, né? Quando você recebe o Espírito Santo, não existe só o fruto do Espírito, certo? Você também recebe os dons do Espírito. E hoje a gente vai falar sobre quais são esses dons do Espírito Santo e qual é a diferença entre os dons do Espírito Santo e o caráter, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar
né? E quando eu aprendi os dons do Espírito Santo, eu comecei aprendendo com Romanos 8, 28 e 29, tá? Que ele fala assim, e sabemos... Peraí, deixa eu beber um pouco de água. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Certo? Então, o que que acontece aqui? Olha isso. Não importa, o que ele está falando aqui nesse versículo é que não importa o que aconteça na sua vida, todas as coisas que acontecem na sua vida, elas cooperam para o seu bem. Elas são para o seu bem. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa ela é uma promessa condicional, certo? Qual que é a condição? Amar a Deus. Então, uma vez que você ama a Deus, amar a Deus, você obedece a Deus, você ama a Deus, né? Você tem um relacionamento com Deus. Então, tudo que vai acontecer na sua vida, gente, você pode ter seu carro roubado, você pode perder alguma coisa pode até parecer ruim para você, mas mesmo assim, aquilo que parece ser ruim para você, isso ainda é bom, porque essas coisas elas cooperam para o seu bem, porque ele te conheceu de antemão e ele predestinou. Então, você foi escolhido, certo? Então, esse é um versículo lindo, né? Agora, como que essa é uma pergunta, né? Como nós podemos viver dessa forma, né? Primeiro, a gente precisa aqui, a gente precisa entender que existe um propósito, né? Que todas, não é uma coisa, quando a coisa é boa, é tudo. Tudo que acontece na sua vida, uma vez que você entregou os seus caminhos a Jesus, uma vez que você colocou ele no trono da sua vida, todas as coisas da sua vida cooperam para o seu bem, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Todas. Não existe uma vírgula sequer que aconteça na sua vida, um pneu furado, não existe que não esteja cooperando para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem, tá? Então, outra coisa para você viver dessa forma é você ter um caráter aprovado, tá? Porque você amar a Deus é você cuidar do seu caráter também, é você obedecer a Ele, você ter um caráter aprovado, tá? Agora, a pergunta que não quer calar, uma pergunta importante. Se todas as coisas cooperam para o meu bem, então, em vez de lutar contra as coisas que eu não gosto, eu deveria perguntar: Deus, o que você está tentando me ensinar? O que você está tentando matar na minha vida? Sabe por quê? Porque às vezes tem algumas coisas ruins que a gente está passando, algumas coisas que não são boas e que a gente está sofrendo, que está fazendo a gente sofrer, mas que a gente está passando, lembra lá no começo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente está passando porque nós estamos sendo provados. Deus, ele quer matar alguma coisa na gente. Ele quer matar o nosso ego, ele quer matar o nosso egoísmo, ele quer ensinar a gente a ser mais humilde, ele quer alguma coisa, ele quer ou ensinar para a gente, ou ele quer fazer a gente se transformar em pessoas melhores, né? Então, a gente precisa entender. Quando a gente entende, o nosso processo é mais rápido. Mas às vezes, a gente luta contra o nosso próprio processo. E é aí que a gente começa a sofrer. A gente fica lutando contra aquilo que a gente não quer, contra aquele processo que a gente tem que viver. E é aí que a gente gera dor e gera sofrimento, quando na verdade a gente deveria olhar para o que a gente está passando e deveria falar assim: opa, peraí,
eu estou sofrendo nisso, tá? Deus, então se tudo coopera para o meu bem, por que que eu estou passando por isso? Tá, então o que que você quer me ensinar com isso? Tá, então o que que eu tenho que aprender? Tá, eu tenho que aprender isso? Tá, então eu vou aprender isso. Então tá, que mais você precisa me ensinar? Aprende logo, vai logo pro próximo, entendeu? Senão, tem gente que, ó, se talvez o povo de Israel passou 40 anos no deserto, 40 anos, né? Talvez se eles não tivessem sido tão cabeça dura, talvez eles tivessem ficado bem menos tempo no deserto, né? Mas às vezes a gente passa por alguma situação e às vezes a gente passa por uma situação mais de uma vez, porque a gente precisa aprender alguma coisa e a gente não aprendeu da primeira vez que a gente passou. Aí a gente tem que passar de novo, porque a gente precisa aprender aquilo na nossa vida, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Na minha vida, eu tive que perder muitas coisas para aprender a ser uma pessoa mais humilde, para aprender a ser uma pessoa, para prestar mais atenção nos outros, para aprender para aprender a não dar valor em coisas e dar valor em pessoas, entendeu? Então, tudo isso foi um processo que Deus colocou na minha vida para que eu mudasse os meus valores, né? Então, é muito importante, quando a gente passa pelos nossos processos, a gente entender por que que a gente está passando por certas coisas. E aí, esse processo vai mais rápido, certo? Outra coisa, tá? Outra pergunta não. Aqui é uma consideração. Você é a carta espiritual que as pessoas leem. O que que significa isso? Você é a carta espiritual que as pessoas leem. Significa que as pessoas veem Jesus em você, tá? Se você é cristão e você não age como um cristão, você vai ser o cristão que aquela pessoa conhece, tá? Então, se você precisa ter caráter, você precisa ser você precisa ter um bom exemplo de cristão, você precisa ser Jesus para aquela pessoa. Você é a carta espiritual que as pessoas leem. Você é o Jesus, você é a pessoa mais próxima de Jesus, da pessoa que não tem Jesus, que essa pessoa tem. Então, se você não for Jesus de verdade na vida daquela pessoa, para que que você precisa ser cristão? Para que você vai ser cristão? Então, se você decidiu ser cristão, você precisa ser Jesus na vida das pessoas. Você precisa fazer diferença na vida das pessoas. E você passar por esses processos, e você passar por esses processos bem, você entender que é na tribulação que você cresce, você entender que é na tribulação que quando você passa por momentos tribulosos, momentos difíceis, que isso te causa perseverança, que isso te faz mais forte, que isso te deixa firme, que isso te deixa faz uma pessoa melhor, sabe? E que isso também te ensina coisas para você poder ensinar coisas para os outros. Talvez se eu não tivesse passado por 5 anos infernais, porque eu passei por 5 anos infernais, eu não teria capacidade de vir aqui falar com vocês. Eu não teria capacidade de vir aqui poder falar, ensinar alguma coisa e ter alguma experiência de dor e sofrimento para falar com vocês. Por quê? É na dor que a gente aprende, é no sofrimento que a gente realmente aprende e entende as coisas para a gente poder passar por outro. E na vida, realmente, o que a gente precisa o que importa realmente para Deus são pessoas. O maior triunfo para Deus são pessoas. Então, a sua dor vai ajudar você a ajudar outras pessoas. O que você está vivendo de dor agora vai ser ferramenta para no futuro, as suas experiências de dor, no futuro, vai poder ajudar outras mulheres, ajudar outros homens, ajudar outras pessoas. As suas dificuldades financeiras vão ajudar outras pessoas, sabe? Com as mesmas dificuldades com que você, tá? Então, passe pelas suas tribulações agradecendo a Deus, firme firme e amando ele e louvando e falando obrigada, Deus. Me mostra o que eu tenho que aprender. Me mostra o que eu tenho que aprender e assim
sabe, amando ele, louvando e feliz da vida. É fácil, gente? Não, não é fácil. E eu sei disso, porque eu já chorei assim horrores. Gente, eu não tenho dinheiro, tá me dando 40 mil reais negativo da conta, tô perdendo tudo, vou perder tudo. E aí, o que que eu faço? Não é fácil. Mas o que eu posso te dizer que nesses momentos difíceis ele vai estar ao seu lado. Ele vai estar ao seu lado e ele vai mostrar de alguma forma que ele está lá para te ajudar, certo? Bom, desviei um pouquinho aqui. Agora, qual que é a questão dos dons do Espírito e o caráter? Os dons do Espírito Santo. Olha, em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, a gente tem aqui, pelo Espírito, peraí, deixa eu beber água de novo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo outro Espírito, a outro, poder para curar, milagres, para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de língua, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. Então, significa que quais são os dons do Espírito aqui que ele fala? Então, ele fala aqui, ó, dom de sabedoria, certo? Dom de palavra de conhecimento, dom de fé, certo? Dom de cura, dom de operar milagres, dom de profecia, dom de discernimento, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. Então, são esses dons do Espírito. Ele pode dar esses dons do Espírito. Você pode ter todos? Pode. Você pode ter alguns, pode ter alguns, umas pessoas podem ter uns, outras pessoas podem ter outros. Alguns períodos da sua vida você pode ter uns, outros períodos você pode ter outros. E para que servem esses dons dados pelo Espírito? Esses dons dados pelo Espírito Santo é para edificar a igreja. O que é a igreja? A igreja não é um prédio. A igreja não é o que falam para vocês aí, que a igreja é um prédio, você vai para a igreja. Não. Nós aqui somos uma igreja. As pessoas são uma igreja, ok? Então a gente se edifica. O que a gente faz? A gente se ajuda, certo? Uma vez que eu mando mensagem para Kellen, tá tudo bem com você? Como você tá? Você tá passando por alguma dificuldade? Ela me ajuda, eu ajudo ela, aí eu ajudo a Carol me ajuda, a Sabrina ajuda a Carol, a Dani ajuda a Sabrina, e aí uma vai ajudando a outra, uma pega e usa a palavra de sabedoria com a Kellen, a outra pega e usa a palavra de conhecimento com a Sabrina, a outra pega e opera milagres com a outra. Então, é assim, é um ajudando o outro. E esses dons, eles são usados para edificar a igreja, para trazer mais fé para a igreja e para um ajudar o outro. Eu mesma, em momentos muito difíceis na minha vida, né, eu tenho muitas amigas que são cristãs e que têm os dons do Espírito, e muitas vezes eu já recebi, por exemplo, profecias que me ajudaram muito, que me fizeram muito bem, assim, em momentos que eu estava muito chateada, né? Ou então palavras de conhecimentos, ou palavras de sabedoria. Então, isso é muito bom para edificar a igreja, tá? Então, vamos lá, eu vou falar rapidinho aqui sobre o que é cada dom do Espírito, e aí cada um vai fazer o quê? Cada uma aqui vai pedir os dons do Espírito para o Espírito Santo, certo? E acreditar que ele vai dar para vocês aí os dons. E muitas de vocês eu tenho certeza que já têm. Então vamos lá. O dom da sabedoria. Olha o que está escrito aqui em Tiago 1,15. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida, certo? Então, o que que é esse dom de sabedoria? Né? É você falar a verdade ao próximo, você discernir a escritura e você pôr em prática. Então, Deus ele te dá sabedoria para você falar para a pessoa, tá? Então, o que que a gente tem que acreditar? A maioria das vezes, é, na, é, o Espírito Santo ele fala através da nossa boca. Então, quando a Sabrina liga para Dani, Dani, eu estou passando por isso e isso, e a Dani abre a boca para falar com a Sabrina, ela está usando o dom de sabedoria para falar com a Sabrina, ela está usando o dom de sabedoria, ela está sendo inspirada pelo Espírito Santo, porque nós temos dons do Espírito Santo e nós somos usados pelo Espírito Santo o tempo inteiro, certo? Então, nós temos dom do Espírito, o dom da sabedoria, né? Algumas vezes, né? Eu, por exemplo, já falei com a Dani algumas vezes e a Dani já falou assim para mim: Nossa, Ruth, as suas palavras tocam lá dentro do meu coração. O que que acontece? Você tem tanta sabedoria. E aí eu peguei e falei assim para ela, né? Dani, não sou eu, não é eu, é porque eu me permito ser usada pelo Espírito Santo, é porque eu me permiti ser canal do Espírito Santo. Uma vez que você se permite ser canal do Espírito Santo para cuidar da vida de alguém, para ser igreja com pessoas, para ajudar pessoas, as palavras vão vir, gente, vão vir, sabe? E é impressionante como ele usa a gente. Vem coisas do além, que você fala assim, gente, isso aqui não saiu de mim, isso não vem de mim, sabe? E acreditem, certo? Então, esse é o dom de sabedoria, tá? E olha, tomem cuidado quando vocês orem, tá? Hoje foi bem engraçado, porque eu tô com uma prima aqui em casa, né? E ela tava falando, né? Ela tava falando, nossa, eu tava falando com o meu chefe, né? Que eu fico pedindo sabedoria, sabedoria, e só vem tribulação para minha vida. Aí o chefe dela falou uma coisa que eu falei, gente, isso é fato. Deus, ele simplesmente não vem e te coloca sabedoria assim, ai, Deus me dá sabedoria, me dá sabedoria. Não. O que que ele faz? Você pede sabedoria, ele te dá um monte de tribulação para você aprender com as tribulações como agir e a ter sabedoria. Então, assim, gente, tomem cuidado com as orações que vocês fazem, sabe? Eu, por exemplo, eu fiz uma oração assim: Deus, eu quero. é, eu quero ter fé, como que é? Eu quero, eu quero ter fé eu quero ter fé no sobrenatural, eu quero ter fé para receber, eu quero ter fé para finanças sobrenatural, para receber coisas financeiras sobrenatural. Gente, eu falei assim, eu não sei porque eu fiz essa oração, porque depois que eu fiz essa oração, o negócio apertou para o meu lado. Eu falei assim, olha, tomem cuidado do jeito que vocês oram, porque tipo, as coisas apertam para o sobrenatural começar a acontecer, para você aprender a ter fé. Você começa a entrar na escola da fé, entendeu? Então, continuando aqui, dom de conhecimento, dom do conhecimento. Então, a gente tem aqui Colossenses 2, 2 ao 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, tá? Então, gente, em Deus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus, lembra, né, que o Espírito Santo também é Deus. Ele conhece tudo, ele tem toda a sabedoria e ele tem todo o conhecimento. E o que que é esse dom do conhecimento e a palavra do conhecimento? A palavra de conhecimento. Às vezes, Deus pode, tá? Para causar, o que que ele faz? Ele é um dom divino, tá? E
através desse dom divino, as pessoas, elas passam a compreender e a reconhecer Jesus como Salvador, tá? O que ele faz? Imagina que a Sabrina, ela não conhece Jesus Cristo. E aí eu chego na Sabrina e falo assim, Sabrina, Sabrina, o Espírito Santo me mandou dizer que você está passando por isso, isso e isso, e você deve fazer isso, isso e isso. Isso é uma palavra de conhecimento. Não tem como eu saber da vida da Sabrina, mas eu sei de algo da vida da Sabrina que foi me passado pelo Espírito Santo. Isso é uma palavra de conhecimento. Eu passo a saber algo da vida da Sabrina que seria impossível eu saber, mas que o Espírito Santo me conta sobre a vida da Sabrina para testificar sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Entendeu? Então, isso não vem da nossa capacidade de raciocínio. Eu, naturalmente, não sou capaz de fazer isso. É um dom do Espírito Santo, tá? E isso traz o quê? Fé. A pessoa simplesmente fala assim, como que você sabia disso? E aí, simplesmente, a pessoa fala, isso é o Espírito Santo. Isso é Jesus, certo? Jesus me disse, o Espírito Santo me disse. Isso testifica no coração da pessoa, tá? Isso é o dom do conhecimento, ok? E ele pode ser usado de diversas formas. Dom da fé. Olha aqui, esforço-me. Colossenses 2, 2, 3. Não, desculpa. Dom da fé. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, o dom da fé, a gente precisa ter fé que Jesus Cristo, ele é Deus em carne. Ele veio na terra, se tornou carne, né? Ele é filho de Deus e ele se tornou carne, ele morreu por nós para nos reconciliar com Deus, certo? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, mas Deus, ele é tão lindo e maravilhoso que ele fez o quê? Ele deu também, o Espírito Santo nos dá o dom da fé, certo? Então, a gente é capaz de ter o dom da fé. Então, a Kel me mandou aqui, que eu achei interessante, hoje, antes do nosso, quando eu falei para ela o tema, ela me mandou um negocinho aqui, que fala aqui, fé, né? Então, aqui, o dom espiritual é a fé. A função da fé é otimismo e confiança. Como reconhecer a fé, a confiança no Senhor e a habilidade para inspirar os outros, né? Então, você inspira os outros com a fé. Próximo dom de cura. Mateus 10, 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça, certo? Então aqui, olha, Jesus falando em Mateus 10, 8, nós recebemos de graça, deem também de graça. Nós também somos capazes de fazer isso. Em nome de Jesus, você consegue impor a sua mão, impõe a sua mão sobre os enfermos e comece a usar a sua fé. Talvez não funcione da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez, mas vai começar a funcionar, certo? Então, nós também temos o dom da cura. Isso é um dom do Espírito Santo. E você pode começar a usar isso, certo? Você pode começar a usar isso pela rua que você for, você pode pedir para orar pelas pessoas, você pode orar pelas pessoas na sua família que sentirem dor de cabeça, que sentirem dores, entendeu? Então, comecem a quererem, sintam sede para vocês usarem esses dons aí que estão dentro de vocês, que o Espírito Santo habilitam aí em vocês, certo? Próximo, dom do milagre, certo? Curem, dom do milagre. Então, eu coloquei um exemplo aqui.
né? Aqui, eu não vou ler tudo, porque a gente ainda tem algumas outras coisas, mas aqui ele está falando da parte onde Jesus transformou água em vinho. Então, é milagres e maravilhas. Então, na Bíblia está escrito que nós faríamos milagres ainda maiores que Jesus. Nós temos essa capacidade de fazer, e Jesus disse isso, que nós faríamos milagres ainda maiores que ele. Ele disse isso. Então, se você acredita em Jesus, ele disse isso sobre você. Então, tenha fé que você é capaz de fazer milagres ainda maiores que ele, entendeu? Então, quando você estiver com a sua mãozinha aí, ó, aproveita. Karina, você que faz massagem, ó, quando você tiver com as suas mãos sobre as suas pacientes e elas estiverem cheias de dores ou dores emocionais, você é capaz aí de fazer milagres através das suas mãos, milagres e maravilhas, entendeu? Milagres de cura, curas emocionais através das suas mãos aí nas suas pacientes. Então, enquanto você estiver fazendo as suas massagens, ora pelas suas pacientes, manda toda a sua energia aí para suas pacientes para você curar. Jesus quer que você comece a usar esse dom de cura, a usar esse dom de cura. E os milagres e maravilhas, por exemplo, Jesus transformou água em vinho, certo? Então, milagres e maravilhas, nós somos capazes, eu não consigo nem pensar nos milagres que nós somos capazes de fazer, mas existem muitos milagres por aí que nós somos capazes, tá? Aliás, eu quero que vocês duas venham aqui, hein? Kellen e Ruth. Fazer massagem, né? Pode deixar. Pode deixar. Bom, vamos lá, continuando. Dons de profecia. Bom, o dom de profecia, 1 Coríntios 14:1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então, assim, sigam o caminho do amor, amor em primeiro lugar, e depois busquem com dedicação os dons espirituais. Ou seja, nós temos que buscar esses dons espirituais. São presentes do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá, mas nós temos que buscar com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Por quê? Porque o dom de profecia, ele ajuda a igreja, uns ajudando aos outros, tá? Lembre-se que profetizar na Bíblia não é adivinhar e nem prever o futuro, tá? Porque profetizar, adivinhar e prever o futuro, Deus condena isso, a adivinhação e a previsão do futuro. Mas é você dar um norte para a pessoa, é você profetizar coisas na vida da pessoa para a pessoa poder engravidar de uma promessa na vida dela, certo? E mais para frente a gente vai aprender como que vocês também podem aprender a profetizar na vida das pessoas. Isso é capaz, todo mundo pode. Então a gente vai aprender a fazer isso também, tá? E dom do discernimento. Olha lá em Efésios 5, 8, 10. Por outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, o que é o dom do discernimento? É você discernir o caráter, quando você começa a discernir as coisas, o bom do ruim, a verdade da mentira. E isso vem através do amadurecimento espiritual, sabe? Às vezes, por exemplo, eu achava algumas pessoas que eram minhas amigas, e conforme eu fui amadurecendo espiritualmente, eu percebi: opa, essa pessoa não é minha amiga. E isso veio espiritualmente, veio de um dom de discernimento espiritual. Começa a vir coisas assim dentro de você, que o seu espírito começa a saber coisas que você não sabe de onde vem aquela informação, mas você começa a ter informações assim dentro de você que você tem certeza e você sabe que é aquilo. Então, você começa a entender, a compreender
o bom, o bem do mal, a verdade da mentira, e parece que é muito simples, sabe? Parece que antes você estava de olho fechado e simplesmente limpar o seu olho e simplesmente se abriu o olho e fica claro. Coisas que antigamente para você fala assim, nossa, antigamente eu achava que isso era tudo normal, antigamente eu achava que era ok fazer isso. Agora eu vejo com tanta claridade como não é legal fazer isso. Então, é um discernimento da palavra, é um discernimento da verdade, é um discernimento do mal, é um discernimento de tudo que vem de Deus e tudo que não é de Deus, tá? Então, isso também é um dom. Dom de línguas, tá? Que aqui, quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar em Atos dos Apóstolos 19, 6, né? Lá em Atos, eles falam, né, que veio o dom de língua. E o dom da interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, aqui, tá? Existem questões aqui. Existe tanto a língua dos anjos, tá? Que todos vocês são capazes de falar, que, né, as pessoas falam que são línguas estranhas, que são as línguas dos anjos, tá? E quando você fala na língua dos anjos, vocês falam para a própria edificação. Você está orando por você mesmo, né? Mas ninguém sabe o que você está falando, né? E isso você faz quando você está aí na tua casa, você e Deus, você mesma no seu quarto, certo? Se você ainda não fala em línguas, pede para Deus aí e de repente chama a gente, chama a Kel é melhor em explicar como, para a gente explicar como você pode fazer, né? E como você pode fazer para aprender, né? Para aprender, para começar a falar em línguas. Mas também em Atos dos Apóstolos não existiu só isso. Existiu também que as pessoas falavam línguas diferentes. E as pessoas, elas eram capazes de uma entender a outra e uma interpretar a outra, entendeu? E também já ouvi de coisas em igrejas que simplesmente o pastor começou a falar em outra língua, outra pessoa que nem falava a língua começou a entender, coisas assim sobrenaturais, milagrosas assim aconteceram, sabe? Uma pessoa que não falava a língua, outra que também não entendia, simplesmente eles conseguiram se entender, sabe? Coisas assim bizarras que é impossível de sobrenaturais acontecendo. Então, é isso, tá? Então, esses são os dons do Espírito Santo, tá? E qual que é a diferença entre os dons e o caráter? Os dons do Espírito Santo, eles são dados pelo Espírito Santo. Você tem que buscar, né? Você tem que querer, você tem que ter a vontade de ter esses dons, e aí ele te dá, mas o caráter é responsabilidade sua, né? A palavra já fala, caráter. Então, ó, os dons são recebidos, mas o caráter é construído, né? Então, o Espírito Santo ele vai te ajudar, mas você constrói esse caráter aprovado por Deus, tá? O caráter é 100% responsabilidade nossa. A sua atitude constrói o caráter. Então, ó, a ação e reação são dois fatores que determinam o quanto nossa vida será bem-sucedida, né? Ação e reação, ela determina o quanto nossa vida cristã será bem-sucedida, tá? Nossa reação pode destruir nossas ações. E aí eu vou explicar como. Com nossa ação, a gente pode construir nossa empresa, mas com a nossa reação, a gente pode destruí-la. Com nossa ação, a gente pode construir nossa reputação, mas com nossa reação, a gente pode destruir nossa reputação.
Então, sempre tome cuidado entre ação e reação, certo? Ação e reação. Ação sempre, você tem sempre que tomar cuidado com a sua reação. E a sua reação, ela é sempre reflexo do que você tem dentro do seu coração. Lembre-se que nós somos responsáveis pelo que nós não somos responsáveis pelo que acontece conosco, mas somos responsáveis por como reagimos ao que acontece conosco, tá? O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Por exemplo, alguém vem e me dá um tapa no rosto. Eu não sou responsável por receber um tapa no rosto, né? Mas eu sou responsável a minha reação a receber o tapa no rosto. Então, você imagina, eu posso ficar puta da vida e ficar, nossa, a minha reação, eu fico, não acredito que ele fez isso comigo, e ficar me corroendo por dentro. Isso eu sou responsável. Então, esse é o nosso problema, né? É a nossa reação. Se a gente tomar cuidado com as nossas reações, a gente vai viver melhor, tá? Então, e se a gente toma cuidado com as nossas reações, a gente vai ter um caráter mais aprovado por Cristo, tá? E aqui, no que diz respeito à atitude, somente Jesus deve ser nosso modelo. Então, não pense na Kellen como modelo, não pense na Dani, na Karina, na Carol, é, nas, é, opa, tá aqui na Sabrina como modelo. Não pense em nenhuma, não pense no pastor como modelo, não pense em nenhuma dessas pessoas como modelo, porque nós somos humanos, nós somos falhos. O único que pode ser modelo como atitude é Jesus, certo? E o que você tem que fazer? Vai lá, leia os evangelhos e preste atenção como ele tratou as pessoas. Preste atenção quando você for ler nas atitudes dele, tá? Ó, ele não lutou por uma posição. Ele era Deus, mas ele se tornou humano, certo? Ele não lutou por uma posição. Ele não lutou por reconhecimento, certo? Ele não tinha nada, ele não tinha casa, ele vivia ao alento. E mesmo assim, ele era dono de todas as coisas, ele era rei, certo? Mas ele não precisou, ele não queria ser chamado de, ele não precisou ser chamado de, porque para ele o nome não era importante. Isso não era importante para ele. Ele voluntariamente desistiu da sua posição e ele desistiu da posição dele como rei, como Deus encarnado, para nos ajudar, para nos reconciliar com Deus. Olha isso. Ele se fez escravo. Ele levou todas as nossas dores. Ele levou todas as nossas dores na cruz. Ele foi açoitado, ele foi tratado da pior forma possível e imaginável. Para quê? Para que você tivesse vida, vida em abundância, para que você tivesse saúde, saúde em abundância, para que o véu fosse rasgado. Existia um véu que separava Deus de você. E no momento que ele sofreu todas essas dores, você foi justificado perante Deus. Agora o véu foi rasgado e você agora pode ter o contato com Deus, o contato direto. Você não precisa de ninguém, você não precisa de nenhum pastor para ir lá e falar com Deus para você. Você simplesmente pode fazer sua oração direta.
a sua conexão é direta com Deus. Tudo que você quer, você fala diretamente. Tudo que você sente diretamente. E outra, ele, quando foi embora, ele mandou o Espírito Santo para ficar aqui. E melhor ainda, o Espírito Santo está dentro de você. Antes de você falar, o Espírito Santo sabe o que você está sentindo. Ele quer que você fale, porque ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ser seu amigo, ele é seu consolador, ele é seu melhor amigo, ele está aí do seu lado, ele quer ouvir as suas dores, ele está aí do seu lado enquanto você está chorando, ele está olhando para você e está falando: eu estou aqui do seu lado, eu quero ser seu amigo, eu quero te ajudar, certo? Ele se humilhou e aceitou a morte. Ele foi humilhado. Ele foi humilhado. As piores humilhações possíveis. Ele foi humilhado e aceitou a morte. Então, olha a atitude dele, né? Lembra da sabedoria humana, né? E a sabedoria humana e a sabedoria divina, né? Isso aqui vai contra toda a sabedoria humana. Porque para a sabedoria humana, ele foi trouxa, ele foi idiota, entendeu? Mas o que que ele fez? Ele fez isso tudo, ele se comportou dessa forma para nos justificar perante Deus, para que nós pudéssemos ser justificados perante Deus. Agora, Jesus, quando olha para Deus, quando olha para mim, ele não olha mais para mim, pecadora, ser humana pecadora. Ele olha para mim através de Jesus, justificado, certo? Nós somos de Jesus. Olha, presta atenção, essa frase aqui é muito importante. Nós que somos de Jesus, nós amamos as pessoas e usamos o dinheiro, e não o contrário. Nunca faça, quem fala essa frase é o Reinhard, e essa frase super me impactou. Nunca use pessoas, certo? Nunca use pessoas e amem o dinheiro, porque o maior bem para Deus é pessoas. Se você usar pessoas e amar o dinheiro, você peca perante Deus, porque Deus ama pessoas. Dinheiro é só uma energia, dinheiro é feito para ser usado com pessoas. Então, use seu dinheiro com pessoas para ajudar pessoas, seja bondoso, seja, sabe, doe, ajude, usufrua do seu dinheiro, aproveite, se divirta, mas não use pessoas. Pessoas não foram feitas para serem usadas, pessoas foram feitas para serem amadas, certo? E agora eu vou terminar com essa frase aqui. Somos discípulos de Jesus, não de pessoas. É isso, gente. Essa é a diferença dos dons do Espírito e do caráter. Prestem atenção que os dons do Espírito nos são dados, mas mesmo assim a gente busca os dons do Espírito, e o caráter, a gente trabalha no nosso próprio caráter. Claro que o Espírito Santo, ele sempre trabalha, ele vai te codificando de dentro por fora, mas a Bíblia, a leitura da Bíblia ajuda muito a essa mudança vir de dentro para fora, né? Mas você precisa sempre estar com o coração aberto e disposto a essa mudança, porque aí essa mudança começa a acontecer e o amor lança fora todo o medo, o amor vai mudando tudo, e aí de repente você se torna outra pessoa. É isso, gente. Eu vou parar de gravar aqui, e aí, se vocês tiverem alguma outra dúvida, a gente começa a conversar aqui. Opa! Eu vou falar uma coisa, mas eu vou entrar no elevador. Peraí que eu já volto. Eu não estou compartilhando? Ah, não, tá aqui. Interromper compartilhamento. Interromper. Ai, gente, mas que coisa. Hoje tá que tá, peraí. Interromper compartilhamento. Interromper gravação.